Olá, senhores, sejam bem-vindos aqui a este canal mais uma vez. Nesse momento, a minha intenção aqui é fazer a leitura de um e-mail e eu queria muito já começar. Eu estou aqui meio numa dúvida, pessoal. Eu estava querendo entrar naquela minha demanda, né? Falar de como foi a minha psicoterapia, o que que melhorou, o que que eu aprendi, enfim. Mas o que que me põe em dúvida é porque, assim, eu tive uma expectativa, né, nesse acompanhamento de que eu iria ser, de que o profissional iria abordar comigo dentro da psicanálise e não houve isso, não houve. Então ficou um negócio assim meio capenga. Eu não saí 100% satisfeito. Deu para aproveitar, teve coisas boas, deu, mas poderia ter sido muito melhor se tivéssemos, se ele tivesse, né, usado as teorias da psicanálise para me ajudar, e não houve. Então eu vou ter que, brevemente, fazer esse acompanhamento. Aí, vocês lembram do pastor que eu citei uma vez, que aqui na cidade que eu moro tem um pastor e tal, que ele é psicanalista, enfim, eu estou pretendendo fazer. Ou vai ser com, eu estou em dúvida se eu faço com ele, ou se eu pago um psiquiatra também, que eu conheci aqui na questão psicanalítica também, mas eu estou mais pretenso a fazer aqui com o pastor, porque eu estou percebendo uma coisa, parece que quando a pessoa é psicólogo, psiquiatra, ele faz aquela especialização em psicanálise, acho que mais por um status, mas na hora de usar com o paciente ele não usa. Sabe quem é que usa os conhecimentos da psicanálise? Quem só é psicanalista. Eu vou lhes dar um exemplo aqui. Tem um rapaz aqui, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, gosto dele, que é o Rafael, do canal Psicanalista Realista. Ele é psicanalista e por exemplo, ele já me deu uma grande ajuda tempos atrás. Paguei em 2018 também 15 sessões com um psicanalista. E o que que acontece? Por exemplo, o Rafael, ele é formado em Direito e fez psicanálise. O psicólogo que me atendeu, eu não estou lembrando qual é a área de formação dele em nível superior, não perguntei. Mas não é psicólogo, ele mesmo já me falou, ele não é psicólogo. Ele tem um curso superior em alguma coisa e fez psicanálise. E, pessoal, eu tive a oportunidade de conversar com dois psicólogos agora e eu fiquei assim, de boca aberta assim, com as coisas que eu ouvi, a fala deles sobre psicanálise, mas eu vou deixar isso para um momento oportuno. Então eu estou me decidindo, mas é bem provável nem que eu divida esse conteúdo em duas partes. Eu falo do que eu aproveitei agora, e lá na frente, quando eu usar da abordagem psicanalítica, aí eu volto aqui e partilho com vocês. E aí eu posso até fazer assim um somatório de tudo, né? Do que eu aproveitei lá em 2018, do que o Rafael me ajudou nos meses atrás aí, quando eu precisei, quando ele me atendeu, e foi até um atendimento assim gratuito que eu recebi dele na época, e agora esse que eu pretendo pagar. O pastor aqui, é o seguinte, na sessão já deixar bem claro, eu não quero nada que envolva religião. Não misture religião aqui no atendimento, use só tudo que você sabe aí de Freud, de Lacan, né? Enfim. Mas eu vou deixar vocês já com uma curiosidade. Sabe o que foi que eu percebi? Eu que já fui atendido por psicanalista e já fui atendido por psicólogos que têm formação em psicanálise, uma coisa até assim, sem nexo. Mas o que eu percebi é que parece que é tipo uma disputa, não sei, assim, eles parecem que tem uma disputa entre si, porque eu vi assim umas coisas que eu fiquei, eu nem debati, assim, eu fiquei, não, deixa essa pessoa com a opinião dela. Mas assim, uma fala totalmente assim rivalizada, assim, uma fala antagônica contra as pessoas que atendem seus pacientes puramente dentro da psicanálise. Eu não sei quanto que aquela Virginia Kozer cobra. Um tempo atrás eu perguntei, ela falou que não atendia, que ela é psicanalista. Eu queria muito com ela, né? Até pensei de fazer esse atendimento com ela, mas aí agora ela voltou à agenda, né? Depois eu vou mandar um e-mail. O que atende aqui na minha cidade é 150 cada sessão. 150, 60 minutos de atendimento.
Eu vou ver aí, né? Mas eu vou fazer uma boa escolha porque eu quero. Eu preciso. Eu sinceramente, eu acho que eu vejo a psicanálise bem melhor do que a psicologia. Porque a psicanálise ela vai na raiz do problema. E a psicologia, não, ela ignora as causas do problema e foca assim, não, esquece o porquê. Esquece o porquê disso, do teu problema. Vamos focar daqui para frente. O que é que eu posso fazer para tu melhorar? O que é que pode ser feito para você, para sua vida melhorar? Não queira entender porquê disso, porquê daquilo, não. Lhes digo porque eu ouvi essa frase. Agora, quando eu fiz 6 sessões agora com um psicólogo, eu perguntava para ele por que fulano, que eu disse assim, 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 e aí ele ficava, ô Vitor, não vamos focar muito, não interessa, sabe? Por que isso aconteceu, sabe? Meu foco aqui com você é no teu bem-estar, eu quero assim que você fique bem. Vamos tentar achar uma maneira aqui, né? Vamos conversar, eu vou tentar te ajudar aqui para que você encontre uma saída para você ficar bem. Esse é o objetivo do tratamento. Ficar querendo entender por que disso, por que daquilo, não é bom. Olha, eu não concordo, pessoal, não concordo mesmo. É tanto que eu não quero mais, eu não vou fazer. Quando eu for pagar os próximos tratamentos, vai ser assim: ou é na psicanálise ou não tem atendimento. Eu já vou perguntar logo de cara, né? Você vai me atender puramente dentro da psicanálise? Não, então não quero, não me serve. Pessoal, eu falo para vocês, eu já fui atendido puramente dentro da psicanálise, ó, 1000 vezes foi melhor. E eles vão na raiz do problema e eles, assim como os psicólogos, eles também apontam direcionamentos, orientações para o problema. Eu fui tratado agora recentemente na chamada terapia cognitivo-comportamental. Essa foi a abordagem feita, que o psicólogo usou comigo. Se você pesquisar, é isso, né? Eles querem saber assim, tem que achar uma maneira para você ficar bem. Não é para entender as razões do seu problema. Isso aqui não desvincule da leitura que eu vou fazer aqui. Eu estou com um e-mail, até botei já na aba comunidade, eu botei no e-mail, até fiz uma pergunta, eu gostei aqui, né? Realmente foi uma coisa assim que eu fiquei na dúvida, será se o público vai querer? Antes que eu leia, eu vou explicar por que eu botei a enquete. Penso eu. E aqui, para quem não quiser ficar, era para ter feito isso no começo, né? Mas acabei falando aí. Enfim, para quem não quiser continuar aqui, eu vou fazer a leitura aqui de um e-mail de um rapaz que ele está sofrendo por não ter uma segurança, né? Não estar se sentindo forte para encarar a si mesmo, a sua realidade, ser quem ele é de verdade. É esse o problema. Teremos aqui um relato de um jovem que tem atrações pelo sexo masculino, pelo mesmo sexo, e não sabe lidar com isso, né? Não lida com isso de uma maneira tranquila. Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu botei a enquete? Vocês vejam que outros relatos de histórias de relacionamento, de outras coisas, né? Eu não boto na enquete. Mas esse aqui eu coloquei porque é um caso assim atípico. Acho que desde que eu tenho o canal, nunca tinha chegado para mim um relato de um homossexual aqui. Nos dias para trás, eu vi nos comentários inclusive ele até aqui do estado que eu moro, ele colocou assim, mas ele falou de uma maneira bem positiva, assim, que ele já é casado, que ele vive bem com o companheiro dele, que ele acompanha os conteúdos da Red Pill e que antes dele se assumir mesmo, né, dele ter tomado a decisão dele de se casar com outro homem, ele teve os envolvimentos dele com mulheres. Mas parece que foi um negócio. Eu lembro que foi quando eu falei daquelas experiências minha sexual, que ele disse que experimentou ficar com mulher. Experimentou ficar com mulher para saber como é que era, né? Mas foi assim, não foi. Eu percebi ali uma pessoa já bem resolvida, né? O cara já está bem resolvido, está de boa com a sexualidade dele. Mas assim, um relato é o primeiro, isso aqui, né? É a primeira vez que vem aqui no meu canal. Eu já até tratei
de relatos de pessoas que passaram na minha vida, assim, um colega de trabalho, eu trouxe, mas com uma certa... na época eu trouxe esses relatos até com certo medo. Por quê? Porque há muito tempo atrás eu percebi na androsfera, no meio Red Pill, que existe sim um ranço. Existe um ranço da maioria, de uma grande maioria dos caras com relação ao homem homossexual. Eu acho que aquela visão assim, é a visão estigmatizada, tipo que o gay, todos os gays são aqueles caras lá da parada gay, né? Da passeata lá que enfia crucifixo no rabo, que faz aquela quebra as imagens de santos, tripudia da religião dos outros, né? Aquela maior baixaria. Uma coisa eu asseguro a vocês, aquele ali é um subgrupo, né? Eles são um subgrupo, mas existe um outro subgrupo que se dá o respeito. Que são pessoas bem tranquilas, bem discretas. A esses tem todo o meu respeito, a minha admiração, enfim, como ser humano, como pessoas que certamente dão suas contribuições na sociedade. Essa é a minha forma de encarar isso aí, é a vida íntima, a vida pessoal. Mas eu vou contar aqui uma situação para vocês. Muito tempo atrás eu participava de um grupo no WhatsApp. Eu acho que foi assim que eu entrei no MGTOW. Foi assim que eu entrei no MGTOW. Eu não lembro, eu acho que começou ali um pouco antes de eu ter o canal, depois já ocorreu também depois que eu já tinha o canal. Em que eu estou tentando lembrar aqui como foi a situação. Eu acho que já foi quando eu tinha o canal. Eu já tinha o canal. Foi tipo assim, perguntas nos comentários. Dos vídeos, assim, se um homem gay, se ele pode ser um MGTOW. E aí, como eu participava no grupo, eu fiz essa pergunta lá no grupo. Eu falei, me diga uma coisa. Eu perguntei isso no grupo que eu participava, na época no WhatsApp. Eu perguntei num grupo do Telegram, o grupo dos produtores de conteúdo também. Eu fiz essa pergunta. O que os caras ali achavam, assim, de um homem homossexual ser integrante do MGTOW? Isso aqui era só uma curiosidade minha, até porque vieram essas perguntas. Eu vi essas perguntas serem feitas no hall de comentários. E assim, todos foram unânimes, assim, que assim como o homem casado não encaixa no estilo de vida MGTOW, o homossexual também não. E eu fiquei pensando assim, deixa eu tentar aqui expor a minha linha de raciocínio. Por exemplo, por que o homem casado ele não dá para encaixá-lo no MGTOW? Porque ele é casado, ele não é 100% livre. Se ele tem mulher, tem filhos, ele não tem como ele ser MGTOW, né? O gay, se ele for casado, se ele estiver em algum relacionamento, também dá para encaixar. Mas eu pensei assim, e aquele cara que ele é homossexual, mas que ele não se relaciona? Que às vezes ele é um cara reservado, ele vive só pro trabalho dele, né? Ele não... Por mais que todos digam assim, não, ele não é MGTOW, né? Mas se você pegar a vida do cara ali, né? Como que ele vive a vida dele, praticamente ele está vivendo o estilo de vida. Ele pode não se auto-intitular, né, com esse rótulo, mas está vivendo o estilo. Assim como muitos homens que foram casados no passado e se divorciou, né, e está vivendo o estilo de vida também. Então, às vezes eu percebo que querem muito se normatizar a coisa, né? Querem padronizar ali. Olha, não tem que... Se não cumpriu esses critérios aqui rigorosamente... Eu vou ser sincero, por exemplo, eu vejo o estilo de vida que eu levo como o MGTOW, mas se eu for me encaixar nesse padrão, eu, Vitor Ronk aqui, também não passaria nesse crivo. Por quê? Porque eu não convivo com a minha mãe. Então, então o Vitor mora com a mãe, tem aquela responsabilidade, tem que estar cuidando, né?
Ainda tem esse compromisso aí. Não, ele não é migtal, não dá. Foi tão tanto que eu até tirei, ó. Pode ver que não dá. Um tempo eu botei e tirei, né? Esse termo migtal, eu botei Vitor Ronk, né? Mas eu olhando para o estilo de vida que eu levo, não casei, não tenho filho, não pago pensão, não vivo nos joguinhos femininos. Tenho aqui a questão da minha mãe, que, como eu lhes disse, brevemente eu vou trazer aqui como que está. Como é que está a minha situação hoje nesse contexto, né? Mas eu ainda olho para mim, eu me vejo assim como um seguidor do estilo de vida migtal. Sabe por quê? Eu não estou passando pano aqui para aquelas questões que eu já narrei para vocês sobre a minha mãe. Mas, por exemplo, ó, no meu relógio aqui eu estou gravando para vocês, são 00:25. Eu digo para vocês, se nesse momento, agora, eu quisesse pegar minha moto e ir para a rua, eu quero ir para a rua. Ou eu quero me encontrar não sei com quem. Vou me encontrar com uma mulher lá, vou para uma festa, vou me encontrar com um amigo meu. Minha mãe não vai me impedir. Eu moro aqui com ela, ela não vai me impedir de eu sair, de eu ir para onde eu quiser. Ah, eu quero viajar. Vou passar 1 semana, 2 semanas fora, ela não vai empatar de eu viajar. Mas eu tenho amigos das antigas aqui, que se casaram, que eles nem me visitar, eles não me visitam. E eles falam, olha, eu não te visito porque a minha mulher não deixa. Eu não jogo bola porque a minha esposa não deixa. Para mim, em tal lugar, só se ela for junto. Eu pergunto para vocês, tem diferença ou não tem? Com certeza tem diferença. É aí que eu faço os comparativos. Eu não tenho filho que eu tenho que estar aqui, menino, deixa eu fazer a tarefa, tenho que fazer a tarefa de casa, tenho que estar ali pelejando com aquele menino, com aquela menina para estar educando aquela coisa. Não. Não. E olha, depois, é igual eu tô falando para vocês, né, que eu só tô dando assim já uns toques assim, né, do que eu vou falar mais para frente, mas desde aquela minha questão, né, de ter tentado sair de casa, não consegui, todos os dias eu reflito, todos os dias eu penso, né? Nisso eu acho que é aí que eu vou amadurecer. Mas são pensamentos, são reflexões na minha mente, não a fim de piorar as coisas, mas é a fim de tentar melhorar. De tentar superar muita coisa. Mas eu lhes digo, eu ainda vejo, para finalizar essa primeira parte aqui, nessa parte, né, que eu estou falando para vocês, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma filha especial. Ele tem uma filha, hoje está com 15 anos, a filha mais velha dele. A menina não caminha direito, é babando o tempo todo, não fala. Ela é praticamente uma pessoa inválida. Tem que dar banho, tem que trocar de roupa, tem que botar comida na boca, tem que estar limpando a baba, gasta com médico, com tratamento, tem que estar levando, né? Tem uns especialistas lá que tem que levá-la. Há muitos anos eles, quando não trata aqui, tem que levar para Goiânia. Olha o que eu ouvi da boca deste meu amigo, recentemente. Eu conversando o meu problema aqui. Ele disse assim, Vitor, ele falou, eu amo a minha filha. Ele falou, eu amo a minha filha. Mas se fosse no passado, de repente alguém chegasse, eu não tivesse nada na minha vida, alguém chegasse e dissesse, tu vai ter que ter uma missão aqui. Tem 10 mães igual a do Vitor, e tem essa menina bem aqui para tu cuidar. Ele falou, eu preferiria ter 10 mães igual a tua para me cuidar do que a filha que eu tenho. Ele falou, moço, você não tem ideia do tanto que é cansativo, é muito trabalho. Ele, mas a esposa dele paga uma babá para ajudar a cuidar dessa menina em casa, o horário que eles estão trabalhando. E fora desse horário, eles que cuidam. E assim, ele já me contou, eu já acompanhei o sofrimento desse casal para cuidar dessa adolescente, né, que cuida. Ele falou, sua mãe, você não dá banho nela, você não bota comida na mesa, tudo ela não dá conta, ela banha, ela se veste, ela come, ela faz até algumas coisas lá na sua casa, né. Ele falou, rapaz, se a gente for comparar essa questão de responsabilidade, tua situação é bem melhor do que a minha. Eu ouvi ele comentando isso, ele falando, tu quer ver, trabalho é o que eu tenho lá em casa com essa filha. E é pro resto da vida, meu amigo, é pro resto da vida. Enquanto eu e minha esposa... Tanto que ele me disse que até teve mais 2 filhos, segundo ele, né? Diz que pensando nessa filha mais velha, que ele disse que já vem trabalhando a cabeça dos outros 2, é um menino e uma menina.
que já vem orientando assim, que no futuro, quando eles já não forem mais vivos, né? O pai e a mãe, que eles é para cuidar da irmã. Cuidar da irmã, que é especial. Não, eu tive vocês por conta dessa missão, porque quando eu e sua mãe não estiver mais aqui para cuidar, serão vocês que vão cuidar dela. E enfim, pessoal, mas como eu lhe disse, né, eu já estou antecipando aqui, eu acabei entrando num assunto e até me perdi porque que eu estou falando isso, né? Mas assim, vamos pro e-mail, né? Eu tinha um porquê de eu ter comentado isso aqui, mas eu me perdi, ó. Não lembro, não estou lembrando agora. Se eu lembrar, eu volto aqui, né? Lembrei. Eu estava falando assim do estilo de vida. Então, pense que até essa questão, é isso que eu quero falar, só para fechar, né? Até essa questão da minha mãe aqui, que eu poderia ser, digamos assim, reprovado, né? Nessa questão, é ou não é migtal, né? Eu, eu ainda me vejo, porque o estilo de vida, eu lhes digo, eu não estou morando só. Agora eu considero que é um problema 100% em mim. É um problema 100% meu, que se desenvolveu dentro de mim, na minha mente, né, no meu inconsciente, dependência, enfim. Agora à noite eu recebi um texto aqui no Telegram de um inscrito, ele comentando que ele saiu da casa dos pais e se casou, e já tem família. E ele falou assim: Vitor, eu te entendo, aí nesse teu contexto aí da tua mãe, né, parece que recentemente eu mencionei ele, que ele falou, você botou aí num vídeo seu, ele falou, eu te acompanho há pouco tempo, e você colocou assim, que você sente culpa por não ter saído quando era mais novo e tal. Então ele falou, eu saí quando era mais novo e casei, e eu vivo a mesma situação que você. Ele falou, hoje eu tenho consciência que a vida boa é viver sozinho, mas eu não consigo sair também por conta da dependência emocional. Falou, tá bem aqui no meu Telegram, a fala do inscrito. E assim são muitos. Esses dias eu discorri aqui, né, dos casadinhos que não conseguem se separar, que às vezes aguenta até chifre, aguenta agressão física, porque não dá conta de se separar. Enfim, mas meus amigos, eu estou na minha jornada, né? Então, assim, eu acho que tanto... o que eu acho que é muito difícil, o que eu concordo, assim, que não dá pra gente incluir no rol dos homens migtal é quem tem vida a dois. Quem tem vida a dois, seja heterossexual, seja homossexual, aí não. Aí eu sou com vocês, aí não dá, não tem como, assim, casamento e filhos para ser migtal. Você pode conhecer tudo, você é um cara que a mente já está consciente, né? Mas não é. Já para quem ainda é solteiro, não casou, não teve filho, até mesmo se ainda viver de repente na casa dos pais, mas ainda dá. Eu acho que você ainda consegue viver um pouco mais o estilo de vida migtal. Dá sim. Porque eu não acho, na minha concepção, um pai e uma mãe não é igual ao cônjuge. Não é. Eu aqui ainda convivo com a minha mãe, mas eu não vivo aquela realidade assim, que eu tenho que estar dando satisfação, ou que ela me proíba, ou que eu tenho que estar pedindo permissão, nada disso. Eu tenho minha liberdade aqui, de ir e vir, de viajar, aqui eu recebo, por exemplo, se vem um amigo meu, eu boto dentro do meu quarto aqui, boto essa cadeirona, eu estou bem aqui numa cadeira giratória, eu tenho uma rede aqui no quarto, eu falei, senta aí nessa cadeira aí que eu vou deitar aqui na rede, nós bate papo aqui, de boa. Eu pergunto a vocês, se eu fosse casado, eu faria isso? Eu teria essas liberdades? Não teria, meus amigos. Então, eu acho assim, aos homossexuais, se você não é casado, eu acredito que não precisa, você pode, não pegue o rótulo, né, já que não é muito, esse rótulo foi criado aí para os héteros, né? Então você não utiliza esse rótulo, mas você pode seguir a sua vida de sossego, de paz, né? E pegue o Red Pill, né? Você pode pegar aí o título de eu sou um Red Pill. O Red Pill ele é mais abrangente do que o MGTOW, né? Estou contente, muito contente aqui pela solidariedade dos inscritos aqui tivemos aqui 129 votos, 85 votou que quer ouvir a história, né? Quer ouvir a história, 15% não. Então, eu já falei que aqui vence a maioria, né? Os 85% venceu.
Então esses 85, com isso aqui a gente vai ler, vamos ouvir a história. Pessoal, o relato desse inscrito teve uma parte aqui que eu não vou poder ler, porque ele tentou aqui ele deu uns detalhes aqui assim que eu não achei muito conveniente aqui expor aqui na eu diria assim, dá para me falar o que ele colocou aqui, mas numa linguagem mais tênue. São duas frases aqui que ele colocou aqui que eu vou traduzir com minhas palavras para não falar o português aqui muito claro do que ele colocou. Mas tirando essa parte, o resto, ele foi muito assim polido no seu discurso, né? Muito respeitoso aqui. Então vamos lá. Vitor, conheço o seu canal há pouco tempo e já vi vários temas interessantes. E em um vídeo seu que vi, despertou uma confiança em mim no seu jeito sincero. Tema antigo pedido pelos inscritos. Olha aí, ó, tá vendo? Eu fui falar esse tema antigo pedido por inscritos foi o vídeo que eu falei das minhas experiências sexuais, né? Não sei se teria algum problema em compartilhar isso em seu canal, mas também gostaria de saber a opinião dos seus inscritos sobre o meu caso. Bom, eu sou um rapaz de 26 anos, sou gay, mas não assumido e não tenho coragem de me assumir por enquanto. Tenho uma família que é muito conservadora e tenho medo da reação de todos. Sei que vocês falam muito de mulheres em seu canal, de toda a dor de cabeça que elas dão e esses problemas. Eu já fiquei com algumas mulheres, mas nunca namorei sério. Minha família e amigos me cobram isso e tento sempre dar uma boa desculpa, mas me sinto cada vez mais pressionado em ter um relacionamento. Às vezes penso em fazer um só de fachada, para o pessoal não ficar desconfiando que eu sou gay. Sei lá, às vezes sinto preconceito comigo mesmo, ou talvez eu seja bissexual, não sei. Aqui eu vou fazer uma pausa. Ao jovem aqui que me mandou esse relato, eu vou te contar uma situação que eu acompanhei no ano de 2009. No último ano, esse caso no meu antigo canal, eu até contei. Eu contei 2 episódios dessa época. Eu contei a história de uma moça que eu fiquei a fim de namorá-la, que trabalhava comigo na época. E ela fingiu assim que estava interessada, né? E depois ela me deu um bolo. Depois eu fui saber que ela era lésbica. Aí ela me deu esse bolo, né? Muitos dias depois, a minha chefe, que era uma enfermeira, nesse tempo eu não trabalhava em unidade, eu não estava na unidade de saúde, eu trabalhava no próprio órgão da Secretaria de Saúde, na área do administrativo. Foi 7 meses apenas que eu trabalhei. Um dia eu presenciei uma conversa da enfermeira, a enfermeira naquela época. Olha, em 2009, essa enfermeira já tinha seus 55 anos. E essa moça, que era uma digitadora, trabalhava digitando, era um serviço parecido com o meu, a gente digitava produção lá nos programas da saúde. Tinha vários programas e a gente dividia na equipe lá para fazer a digitação. Essa moça tinha 19 anos. E eu, que em 2009 eu já estava com o quê? Com 24, né? 24 para 25 anos, mais ou menos. Pessoal, essa menina que trabalhava assim do meu lado, muito gatinha, pessoal, bonitinha, sabe? Ela era baixinha assim, mais bonita de rosto, um cabelão assim na cintura, bonita de corpo. Aparentemente muito gentil. A minha chefe, que foi uma das melhores pessoas que eu trabalhei na época, essa enfermeira, lésbica, assumida, já casada com uma mulher, e ela tinha pessoal, ela era até assim, eu achava ela engraçada. Eu não tenho o que reclamar daquela mulher, assim, foi uma pessoa muito boa pra mim na época. Mas o que eu achava engraçado é que ela era masculina, ela tinha um jeito masculino, assim, sabe? Ela... O cabelo dela, pessoal, o cabelo dela era parado igual o nosso, assim. A gente não vai no salão e não passa a máquina, na 1, na 2. O cabelo dela era parado assim na máquina, aqui, cortadinho aqui em cima, penteadinho de lado e tal. E ela só andava de calça jeans, umas calça jeans assim, folgada,
camiseta, ou então camisa social e sapato social. Aquele caminhadão. Vocês já viram aqueles caras que quando tá fazendo academia, que anda todo assim, com os ombros assim, jogando os braços, todo imponentezão assim? Era mais ou menos o jeito que ela andava. Pessoal, ela não tinha trejeitos femininos, assim, um comportamento feminino de mulher. O jeito de conversar todo de homem. A gente percebia que ela era mulher por conta dos seios, ela tinha os seios avantajados, né? E o pessoal até falava assim, aquela enfermeira ali deve que na relação, né, ela faz o papel do macho. O pessoal tinha muito essa interpretação. Eu ainda cheguei a vê-la com a esposa dela, né? A esposa, uma mulher bem mais nova, loira, já a outra era feminina, a outra era 100% feminina, mas a minha chefe era masculina. Eu ficava até assim, qual o sentido disso, né? Assim, mas enfim, eu acho que é porque a minha chefe, ela se percebia como um homem, né? Ela gostava assim, de andar que nem homem. E aconteceu esse caso dessa menina, eu fiquei afim dela na época e até marquei e ela me deu um bolo. A gente combinou um local, foi até uma missa. Ela marcou comigo para me assistir uma missa com ela na igreja católica e depois da missa nós iríamos para um lanche, alguma coisa, sair juntos, né? E eu fui para a missa e ela não apareceu na missa. Não apareceu, tomei um bolo. Aí eu também, foi só uma tentativa, sabe? Uma tentativa. No outro dia, quando eu fui trabalhar, estávamos lá, eu nem toquei no assunto, ela também não tocou e ficou por isso mesmo, né? Acho que foi, E eu não estou lembrando aqui se ela tocou no assunto, mas na minha lembrança aqui não tocou não. Muitos dias depois, eu escutei uma conversa dessa mais jovem com a enfermeira, né? Dentro da sala ali, eu digitando ali e escutando, né? É porque assim, quando se trabalha como digitador, você trabalha, lá na minha época, né? A cada 1 hora trabalhada tinha direito a 10 minutos de folga. 10 a 15 minutos de folga, porque para não ter alé, né? Para não cansar demais. Então, naqueles intervalos, eu era muito de fazer assim, ó, às vezes eu trabalhava 2 horas, topado ali, aí eu parava 30 minutos para ir lanchar, para ir bater um papo lá fora, enfim. E foi tipo nesse intervalo, no momento ali da folga que ela tinha, ela sentou para conversar com a enfermeira e eu escutei quando ela fez um desabafo, mais ou menos assim, ela falou que morava na casa dos pais, os pais evangélicos, e muito conservadores, muito rígidos, né? E o que eu entendi na fala dela é que ela estava querendo bater de frente, que ela perguntando, ô fulana, você que já é mais velha que, assim, tem mais idade, né, que eu, o que você faria? Porque, nossa, tá ruim demais, meus pais, eu tô a fim de jogar na cara, né? Jogar na cara mesmo que eu sou lésbica, que eu gosto de mulher e tal. E quando ela fez esse desabafo, a enfermeira disse assim para ela, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Isso é perigoso, sabe? Muito perigoso. Então, assim, aí ela contou a história da vida dela. Ela falou, olha, pense que na minha época, que era muito pior do que hoje. Hoje já estão aceitando, né? A sociedade já está abrindo mais a mente para aceitar, mas na minha época era muito pior, a rigidez era muito pior. Então, o que eu fiz? Eu nunca abri o bico, nunca ousei na casa de meu pai e de minha mãe falar que eu gostava de mulher. Nunca falei, guardei em segredo. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar, botei na cabeça, eu vou estudar e eu vou conseguir um trabalho. E quando eu sair da casa dos meus pais, quando eu estiver vivendo a minha vida independente, aí sim. Ela disse, eu só me assumi como lésbica quando eu já não morava. Aí eu lembro até da explicação dela. Essa mulher, essa enfermeira, ela é natural da cidade de Belém do Pará, ela tem até o sotaque. E ela disse que quando se formou, quando ela concluiu o curso dela de enfermagem em Belém, o primeiro convite que ela recebeu para trabalhar foi pela FUNASA. Eu não lembro, não sei se ela era, eu acho que ela era concursada pela FUNASA, no estado de Mato Grosso, que ela disse que saiu de Belém e foi para Mato Grosso na época de malária, no Pantanal, aqueles surtos de doença, ela foi para lá. Ela disse, olha, ganhei muito dinheiro na época. Ganhei muito dinheiro trabalhando naqueles tempos, foi quando eu arrumei minha vida. Aí daquela época, que eu já não estava mais morando com meus pais, morando em outro estado, aí eu me assumi.
Aí eu comecei a curtir mesmo com a mulher e fiz o que eu tinha vontade de fazer, né? Mas enquanto eu vivi na casa dos meus pais, eu não fiz, porque eu sabia que eu ia ter problema e eu dependia deles. Eu estava estudando, eu não tinha condição de me manter só, então eu aguentei calada. Eles souberam. Quando eles vieram saber que eu era lésbica, mas eu já não morava mais com eles. Então é o que você vai fazer. Ela falou, não fique quieta, vá terminar seus estudos. Eu não lembro, para mim que ela estava fazendo era um curso, essa menina, de técnico em enfermagem, uma coisa assim, e estava trabalhando de contrato lá. Tente se emancipar, tente resolver sua situação. Aí quando você sair da casa dos seus pais, aí você se assume. Que aí eles, tipo assim, você não depende mais deles. E é o que eu vou... Por que eu estou usando esse exemplo que eu acompanhei de perto? Que é o caso de você aqui que me mandou esse e-mail, né? Na minha percepção, eu não acho... Aqui, até onde eu li, você não deixou claro aqui se você já é uma pessoa independente. Olha, estou tentando raciocinar aqui, né? Vamos supor que você, aos seus 26 anos, se você morando aqui, implicitamente, ficou claro que você mora ainda com a sua família, né? Então, assim, se você ainda mora, talvez, né? Se você já fosse um cara concursado, ou tivesse o seu próprio negócio e tivesse bulhado no dinheiro, na grana, e aí você falasse, né? Você se assumisse, talvez eles iriam engolir. Por quê? Porque, ele tá aqui, né? Ele ganha bem, tá nos bancando, né? Tá ajudando aqui. A gente odeia, né? Nós temos o preconceito, mas a gente vai tolerar aqui por conta do benefício. Mas se você não está nesse patamar, o meu conselho para ti, como amigo, apesar que eu não te conheço, né? Aqui ainda não fiz amizade com você, mas estou me colocando na posição como se eu fosse seu amigo. Não exponha. Não exponha. Se você não precisa acreditar no que eu vou lhe dizer, entre no YouTube e comece a pesquisar casos de jovens que ainda na dependência de pai e mãe ousaram falar que gostava do mesmo sexo. Para você ver, quase deu morte dentro da casa. Eu já vi um vídeo, que esse vídeo deu milhões de visualizações aqui no Brasil, de uma mãe que ela pegou uma faca. Ela pegou uma faca para tentar matar, só não matou porque a gente entrou no meio, porque a filha falou que tinha dado um beijinho noutra garota lá na escola, uma adolescente. A mulher ficou louca, sabe? E era uma trollagem ali, sabe? Esconderam lá a câmera e aí criaram lá a situação, tudo combinado, né? Só quem não sabia era, no caso, a mãe. E a mulher ficou louca, surtada na hora, querendo matar a própria filha. Por coincidência, eu nem imaginava que você ia mandar esse relato para mim hoje aqui. Eu vi ontem uma reportagem, eu mexendo no YouTube, apareceu essa notícia para mim. De um pai também dando uma surra de cinto na filha adolescente, porque pegou lá uma conversa no celular dela com outra menina. Foi uma coisa assim, que ela estava apaixonada por outra menina, quase mata a menina de uma surra em casa. E na gravação tava o irmão e parece que a mãe tentando socorrer a menina por conta daquilo. E o cara violento com a própria filha por conta disso. Então, na minha visão, quem mora aqui no Brasil que é homossexual não deve expor. Não deve expor. Quando você puder viver a sua sexualidade de uma forma anônima, você só tem a lucrar com isso. Não é vantajoso expor. Eu, nos tempos que tinha meus relacionamentos com mulheres, eu já não gostava de expor. Eu não gostava de expor por vergonha. Eu acho, por exemplo, eu não gostava de estar numa praça dando beijo de língua numa mulher para estar... Eu acho que isso é muito íntimo. Por exemplo, eu não gostava de botar no Facebook, estou em um relacionamento, né? No Orkut, no Facebook, porque pensava, vai que esse namoro não dura. Aí botei lá, meu esquema era assim, deixa eu passar menos 3 meses, né? De 3 meses a experiência, depois dos 3 meses, quem sabe eu coloque. Nunca coloquei. Eu só tive um namoro que durou 6 meses e foi num tempo que eu não tinha rede social ainda, em 2008. Acho que já até tinha, mas eu não tinha ainda me inserido nisso aí.
Então, digamos assim, se os relacionamentos héteros não é muito bom estar expondo, estar compartilhando, porque pense assim, você é homem, você tem um relacionamento com uma mulher e você expor, outra mulher vai dar em cima de você para querer atrapalhar, família vai querer se intrometer, você pode viver um inferno. Às vezes você escolhe, se envolve com uma pessoa e essa pessoa é abusiva, já não é bom expor. Imagine uma coisa que é tratada como uma coisa impura, é tratado como algo impuro, é pecado, é nojento, tipo assim, nas igrejas, né? Na igreja eles é tratado como uma abominação, né? A homossexualidade é uma abominação aos olhos de Deus. Aqui eu falo porque eu fui 23 anos evangélico, eu sei. Se existe um lugar que existe um preconceito terrível contra os homossexuais, é no meio evangélico. Demais, sabe? Existe sim. Então, se o relacionamento hétero, que vamos colocar entre aspas, é aceito, né? É socialmente aceito, ainda tem suas implicações. Imagine quem é homossexual está expondo isso. Na minha opinião, eu acho que você não deveria estar expondo isso, nem para sua família, nem em rede social. Onde, na minha visão, que você deve assumir dentro de você, no teu íntimo, na tua consciência, você aceita isso aí, né? Você está aceitando para você mesmo, mas não precisa expor, porque essa exposição vai trazer problemas. Já começa no seio da família. Eu já vi casos de pessoas, inclusive de homens, né, homossexuais, que optaram por morar fora do Brasil. Uma vez eu vi um caso de um casal gay que foi morar na França. Eles foram morar na França e eu li a reportagem, eles falaram que eles preferiram ir morar para lá porque lá eles não iriam ter tanto problema do preconceito, enfim. Nós vivemos num país que, segundo as pesquisas, é considerado 98% cristão. E o cristianismo, ele não aprova, ele não aceita. O padrão de sexualidade cristão é o hétero. Até hoje é um trem assim que eu não entendo, eu não consigo entender por que tem homossexuais que são evangélicos, que estão nas igrejas. Eu já conheci casos assim, né, que vai para a igreja e tal. Não, mas vocês lembram de um caso que eu contei? Inclusive, eu acho que tá no Migtal TV esse relato. Foi dos últimos relatos, que quando meu primeiro canal caiu, que eu falei de uma viagem que eu fui para Goiânia, um louco, né? O cara quase matou, quase nós ia morrendo num acidente, que o cara ficou doido lá de ciúme por causa da mulher dele, que ficou se insinuando para mim. E eu falei que eu fiquei hospedado na casa de um cara, amigo meu, que ele é gay. Eu fiquei uns dias lá com ele, depois eu fui para Brasília, voltei de novo, aí ele me convida para um aniversário. Por exemplo, eu queria vir embora no sábado, e ele me pediu: não, Vitor, fica aqui, vai ter a festinha hoje do meu aniversário, aí tu vai embora no domingo. Não, então tá bom, eu vou ficar. E aí fiquei. Pessoal, foi um aniversário que eu me arrependi, porque ele falou uma coisa e fez outra. Ele falou que era uma festa para um grupo selecionado de pessoas, e eu não vi isso acontecer na ocasião. Ele encheu ali, sabe? Ele tocava um restaurante lá, e aí organizou esse restaurante para funcionar essa festa. E num dado momento, aqui eu não vou contar, esse relato já foi feito, né? Eu vou explicar aqui o que aconteceu num determinado momento. Eu estava sentado numa mesa, numa roda de rapazes, e certeza ali, como eram amigos dele, eu percebi claramente que eram homossexuais também. Eu sentei ali, não conhecia ninguém ali, sentei ali naquela mesa e ficamos conversando. De repente, um deles, e já era um cara assim, um coroão já, sabe, um quarentão já, um deles vai e fala que era evangélico. Falou lá, não, é porque eu sou da igreja tal. E pessoal, é vivendo e aprendendo, né? Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: moço, mas como é que você consegue ser evangélico se a doutrina, né, a doutrina cristã, ela não aceita muito, né, essa questão da pessoa homossexual ali, né?
A própria Bíblia, meus amigos, quando eu falei isso, esse homem, eu corri um risco de ter sido agredido ali, sabe? O cara chega, ele era branco assim, chega, ele ficou vermelho de raiva de mim ali na hora, sabe? E ele gritou comigo, é tanto que eu me retirei da mesa ali na hora. Você é um preconceituoso. Você é preconceituoso. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Deus não tem nada contra os gays, não. É você que está sendo. Nossa, assim, gelei assim na hora, sabe? E ali na hora, assim, para tentar. Eu falei, moça, não, eu não sou preconceituoso, não. Eu falei, eu estou falando que a Bíblia. Eu falei, se você pegar lá, tem umas partes lá nos evangelhos. Eu digo até onde eu sei, eu já fui evangélico também, mas não adiantou, pessoal, quanto mais eu fiquei tentando explicar mais, ele ficou me acusando ali de que eu me retirei, eu levantei, eu falei, você me desculpe, tá, me perdoe aí, eu não tive a intenção de ofender, saí da mesa e fui para outro rumo, fui para outro canto lá da festa, né, não quis ficar, o cara se zangou por conta do questionamento que eu fiz com ele ali na hora. Nossa, Outra dessa daí eu não caio mais não, pessoal. Enfim. A pessoa que não aceita a realidade, né? Porque se você pegar a dogmática cristã, ela é muito clara. Lá, eu não sei, eu não lembro qual é. Deixa eu ver aqui qual é o livro. Deixa eu tentar, eu estou diante aqui do meu computador. Rapidão eu encontro aqui. Lá no Novo Testamento fala, né? Eita, um dia desse eu baixei um negócio aqui do Avast, meu celular, ou meu computador, toda hora fica dando mensagem aqui. Nenhum sodomita, nem efeminado terá parte no reino. Deixa eu botar aqui. Bora ver qual é. É no livro de Coríntios. O que diz a Bíblia sobre a homossexualidade? Vamos abrir aqui, né? Em Levítico, tem várias passagens aqui. Em Levítico, capítulo 18, verso 22, diz: com varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Outro livro, em Gênesis, no primeiro capítulo, versos 27 e 28, diz: Deus criou macho e fêmea, com órgãos e funções definidos, os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus. Deixa eu ver, em Romanos, aqui eu estou dando a prova de que a Bíblia ela não aceita, né? Ela é contra. Romanos capítulo 1, versos 26 e 27 diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza, e semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Quando eu era adventista, muito era dito na igreja que a AIDS tinha a ver, que quando fala assim, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa. Eles atribuíam muito a AIDS como se fosse um castigo dado por Deus para punir os homossexuais. Depois, hoje que eu sou um cético, né, eu fico pensando, mas então os héteros também pegam AIDS, né? Então não dá nem para usar isso aí como argumento. Deixa eu ver, tem mais aqui, né? Em Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus, e não só eles, mas também os injustos, os adúlteros, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os sodomitas, os ladrões, os roubadores e os idólatras. Mais outro, Timóteo, né? Timóteo capítulo 1, verso 10 e 11. Para os fornicários, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Aqui, pessoal, para quem não entende, né? O efeminado é o homem com um comportamento feminino. E o sodomita
O sodomita é a prática do sexo anal. Então, o homem que faz a penetração, que faz penetração anal, ele é um sodomita. Então, nenhum desses, nem o cara que é efeminado e nem o sodomita terão parte no reino de Deus. Na igreja, eles fazem uma ressalva, né? Eles falam assim que se a pessoa que tem esses desejos, mas não os pratica e está ali, né, na igreja, contrita, aí sim, né, pode ser que tenha uma oportunidade ali no reino de Deus, mas quem vive mesmo nas práticas, não. Então eu fico assim, é uma pergunta que eu faço, né, assim, como que tem pessoas homossexuais que se sentem ali respaldados? Eles são, né, eles têm os seus relacionamentos e não, mas eu sou evangélico, eu acredito, eu tenho Jesus e tal. Eu não sei, assim, eu acho que a única coisa talvez que explicaria melhor era se a pessoa ela idealiza um Deus, né, na mente dele. Mas vamos continuar aqui, né? Então eu acho que até onde eu li aqui, eu acho que deu para, eu tô te dando uma ajuda aí, né? Os inscritos aí podem também contribuir nos comentários. Não acabou ainda vou ler mais, mas essa primeira parte, o meu conselho é: não fale, não fale. Isso aí é uma informação que no âmbito da sua vida pessoal você partilhe para aquela pessoa que você tiver uma confiança. Se você tem um amigo ou uma amiga, né, que você tem uma total confiança, eu acho que vai, aí sim, né, que aquela pessoa não vai lhe prejudicar, aí você faça, mas ficar expondo isso aí não, sabe? Não, acho que não é sábio. Você estará se preservando. E pense que esse conselho que eu estou lhe dando, da preservação, é o que a gente tenta praticar aqui, os héteros. Então, nós héteros, é a prática nossa aqui. Vocês não veem eu falar que eu não tenho rede social, eu não fico publicando minha vida, eu não... nada. Quanto mais anônimo eu estiver, melhor. Então é a mesma coisa. Você, embora você é um homossexual, o que você se difere, talvez, da maioria de nós aqui? O seu desejo. Em vez de você sentir tesão em uma mulher, você sente tesão em homem. É uma coisa particular sua. Mas o caminho pode ser o mesmo. Eu quero preservar o meu sossego, a minha paz, né? A minha tranquilidade. Fique anônimo. Fique anônimo. Até mesmo se uma pessoa ficar te instigando neste assunto e não é de sua confiança, não fale. Não fale. Como se diz, sai pela tangente, enrola. Não, tá bom, uma hora eu vou arrumar aí. Vamos prosseguir, que tem mais coisas aqui, pessoal. E o que eu puder ajudar aqui, eu estarei ajudando, né? Outra coisa, não te ilude com religião, não, tá? Não se ilude, acabei de ler aqui os velhos. Não se iluda com religião, achar que em religião tu vai ser acolhido, que ali é o antro da falsidade, meu amigo. Da falsidade e da hipocrisia. Te falo porque fiquei 23 anos ali dentro e eu sei como é que é. Não se iluda. Se você tiver uma crença em Deus, né? Se você acredita em Deus, eu acho melhor até na sua condição. Se eu tivesse lendo o relato aqui de um hétero, eu ia dizer, não, você pode acreditar, né? Mas você sendo um homossexual, eu acho que você deveria até rever essa questão aí, se compensa mesmo você ter essa devoção ao Deus cristão, porque eu acabei de ler para ti aqui, ó. Esse Deus aí da Bíblia, ele não está muito assim de acordo com esse estilo de vida, não, sabe? Com quem é assim, né? Enfim. Às vezes... outro ponto aqui, né? Às vezes pensa em fazer um só de fachada. Aqui eu entendi um relacionamento com mulher, né? Para o pessoal não ficar desconfiado que eu sou gay. Meu amigo, não faça isso. Não faça isso. É um conselho que eu lhe dou também de amigo aqui. Aí quer dizer, por que você tem que arrumar um relacionamento para dar satisfação, para mostrar para os outros? Não. Isso aqui, olha, eu não estou lhe julgando, eu estou querendo te ajudar. Olha, eu já vi muitos relatos, histórias que eu até já acompanhei de perto. E existe muito isso aí por aí afora. Por exemplo, o cara é gay e casa com uma mulher.
casa com uma mulher e tem filho para poder esconder, né? Eu vou esconder aqui da sociedade, né? A sociedade continuar me vendo como hétero. Isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. É a derrocada isso aí. Pense que você... Olha, eu vou tentar... pior que se você... Ele mandou o relato, pessoal, com o perfil pessoal dele. Até foto tem aqui, né? Eu teria que dar um nome aqui, né? Eu vou te dar um nome aqui, tá? Eu vou chamar você de Josué, tá? Eu vou te chamar aqui de Josué. Josué, pensa da seguinte forma. Vamos raciocinar aqui. Hoje, você sendo um cara solteiro, essa questão aí da sua sexualidade é um problema exclusivamente só teu. É um problema só teu, que nós aqui, ó, já estou tentando te dar uma ajuda. Eu ainda iria mais à frente falar para você também procurar um profissional da área da psicologia, né? Um profissional bom, um profissional que você vê que você pode até tentar buscar essa ajuda. Não, quando eu falo um profissional bom, não esses lacradores, não é o psicólogo lacrador. Um profissional sério que pudesse realmente te ajudar para você elaborar melhor isso dentro de você, compreender, conhecer a si mesmo, se aceitar e conviver com isso de uma forma positiva e da melhor maneira possível. É às vezes uma amizade boa que você tem, a ajuda aqui do canal que a gente está ali encaminhando, e aí é um problema só seu. Aí você conseguiu resolver ele, você conseguiu tratar isso aí, ficar de boa, pronto, tô de boa, tô sossegado, né? Isso aqui é só comigo. Agora pense se você, na sua situação, que você está deixando muito claro que se você for arrumar uma mulher, você estará arrumando uma mulher não porque você queira, não porque você tem tesão nela, mas porque você quer mostrar para os outros aquilo que você não é, para poder agradar os outros, né? Aqui nada mais é isso, você está tentando agradar, né? Para que os outros te aceitem. Não, se as pessoas me verem como hétero, aí eu vou ser mais bem aceito, né? As pessoas vão me acolher melhor. Não faça isso, meu amigo, não faça. Por quê? Porque um problema que é só seu. Aí pensa se tu casa, cara. Aí tu casa, bota aí um filho, 2 filhos. Tem muitos, meus amigos, gays por aí que casaram-se e tiveram filhos. Você não vai segurar essa onda muito tempo. Porque vai chegar um momento que tu vai se sentir um cara infeliz. Tu vai cair a ficha que você tomou uma decisão na sua vida, não porque você queria, mas para poder agradar os outros. Agradar outras pessoas, uma coisa nada a ver. E pensa se tiver filho, como que vai ficar? Como que fica a mente dessas crianças depois? Aí de repente, porque quando eu falo que tu não vai dar conta de segurar essa onda, é porque vai acabar você uma hora traindo essa mulher. Essa bomba vai estourar uma hora, esse negócio vai vir à tona, vai ser uma vergonha, uma grande vergonha para você, para os filhos, para a mulher. Aí pense que um problema que hoje é um problema só seu, é um problema que se você tratar, você tratou, resolveu e ó, tá só contigo. Às vezes nem a tua família ficou sabendo, nem gente ao teu redor ficou sabendo. Foi uma coisa só contigo. Tu tratou e ficou de boa, né? E aí agora você constrói essa estrutura. Arranja um casamento aí de fachada, faz filho, porque não é, meu amigo, se tu casa com uma mulher, não sei que tu, só se for um casamento assim, ó. Tu casar com a mulher já combinado com ela, né? Ó, eu tô casando. Mas será? Eu acho que uma mulher toparia um casamento assim, já sabendo que você é gay, só para poder tu mascarar, né, a homossexualidade sua. Só se tu tiver muita grana. Se tu tiver grana assim para bancar uma mulher, acho que tu encontraria. Mas mulher, cara, não é confiável. Ela pode até segurar esse teu segredo aí por um tempo. Mas um belo dia ela vai jogar no ventilador, né? Ela vai jogar a notícia assim para espalhar mesmo. Não é seguro, não é seguro. Então, não faça isso, é o meu pedido, não faça isso. E nem se relacione, não entre agora num relacionamento homoafetivo. Eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer agora é cuidar de você. É procurar um tratamento, um acompanhamento psicológico.
busque conhecimento, vai ler, vai pesquisar sobre o assunto, vai amadurecer a sua mente, né? Aí sim, lá na frente, daqui uns meses, né? Quando você estiver bem, né? Se estiver bem, aí sim você vai pensar nisso aí, de entrar num relacionamento, se for uma coisa que você quiser, né? Porque eu te digo bem aqui, meu amigo, se um cara hétero quando casa com uma mulher, já dá os problemas que dá e você nessa sua condição aí, meu amigo. Eu te digo uma coisa, baseado nos casos que eu já acompanhei, quando a bomba estourou, e tanto como se fosse mulher, como se fosse homem, porque eu já vi um caso de uma mulher aqui também, uma lésbica que casou com um homem, teve filho, e depois ela não deu conta mais de manter aquela fachada, e foi muito doloroso, sabe? Foi doloroso para ela, para o marido, o cara sofreu muito, a criança que ficou, nesse caso que foi aqui no meu bairro, o menino ficou com o pai, a mãe não quis a guarda. Ele ficou com o pai voltou para casa da mãe, e aí ficou ali a avó, as tias e o pai ali ajudando a cuidar do menino, e a mãe tinha os dias, né? Ela tinha os dias de pegar a criança para levar, mas aí desestruturou, né? E assim, alguém da família participou, que foi dolorido, assim, quando desmoronou. Então, assim, não queira isso para você não, meu amigo. Não queira. Assim, um sofrimento desse. Olhe para você e veja assim que você ainda está numa situação que você pode resolver isso aí e ter uma vida melhor do que e pense assim, que se tu faz um negócio desse, lá na frente, quando a bomba estourar, as pessoas pelos quais você tentou agradar, você não queria passar aquela imagem para não ficar mal visto, elas vão te crucificar mais, elas vão te crucificar mais do que agora. Mais do que agora, se de repente você, vamos supor que de repente até você se assumisse. Você casar com uma mulher e fazer isso aqui que tu estava querendo fazer, as pessoas irão te apedrejar mais do que agora se você se assumisse. Então, fica mais assim, em off, sabe? Fica mais em off. Vai ser bem melhor, te garanto. Vamos continuar aqui, né? Aí aqui você diz assim, eu sou daqueles bem conservador e não quero isso na minha vida. Aqui me parece assim que você foi aquela, tá me parecendo, né, que você foi um cara que você talvez foi moldado um pouco no conservadorismo aí da tua família, e é isso que tu tem um conflito dentro de você, né? Você tem um desejo, mas não consegue encará-lo, não consegue aceitá-lo por conta dos princípios, né? Toda aquela coisa do que é pregada no cristianismo, e aí você não se aceita nessa condição. Por isso que eu falei, por isso que eu fiz aqui os comentários religiosos. Quando eu disse assim para você que você teria que rever essa questão do cristianismo, porque olha, repito, eu acho complicado assim como que a pessoa homossexual é homossexual e cristão ao mesmo tempo. Eu acho que é duas coisas assim que não casam, sabe? É duas coisas que não não sei assim, eu não achei, ainda não consegui. Se alguém disser, não, igual uma vez, eu já conheci um rapaz aqui na minha cidade que ele é homossexual, que ele falou que estava na Umbanda. Eu falei, não, eu sou da Umbanda. Aí eu não vi nada demais, porque a Umbanda, ela é outra religião, ela é uma religião de matriz africana. O pessoal até fala que se assemelha um pouco com o cristianismo, tem alguma coisa, mas é muito diferente. Tanto que muitos homens que são da Umbanda, eles são homossexuais, né? Os pais de santo mesmo. Então já é uma coisa própria ali. A Umbanda, ela aceita. Ela aceita e tá de boa. Agora, o protestantismo e a católica, não. Então, eu acho que para você, talvez, viver melhor, eu vou ser bem sincero, você teria que fazer uma ruptura. Você teria que fazer uma ruptura com esse conservadorismo cristão aqui, essa dogma. Você pode até ter uma religião, mas procurar uma religião que se adeque melhor à sua realidade. Procura, tem outras religiões, o budismo, eu nunca fui profundo na questão religiosa, mas eu acho que o budismo aceita,
Essas religiões de origem africana também. O taoísmo é chinês, né? O taoísmo é chinês, talvez aceite. Mas assim, tem outras opções religiosas aí que você pode estar seguindo para trabalhar aí a sua vida espiritual, mais de boa, né? Vamos lá. Tenho muitos relatos para te contar de mulheres, de assédios que tive, muito mais. Ou se você quiser me mandar esses relatos, eu gostaria muito, viu? Tenho medo de assumir minha vida ser destruída e queria a visão de vocês, migtaus, e saber também a opinião dos outros sobre isso. Deixei meu relato aqui anônimo, não quero me expor. E depois te enviarei mais relatos conforme eu for lembrando aqui. Me diz o que tenho que fazer, te peço um guia, pois me sinto às vezes até depressivo, pois tenho muito tesão pelos homens e às vezes fico me sentindo culpado. Gostei desse canal, pois me pareceu bastante acolhedor e gostei desse formato. Já vi outros relatos aqui e me senti confiante de divulgar meu caso. E sei que tem muitos que passam por isso e têm vergonha de relatar. E como é anônimo, eu quero ver a opinião dos héteros, dos migtais, dos bissexuais, casados, jovens e até mulheres aqui. Eu hoje trabalho de garçom, estudo, estou fazendo curso de técnico em enfermagem, moro com meus pais e tenho duas irmãs mais velhas que eu. Uma já é casada com filhos e a outra namora. Meu pai é muito conservador e minha mãe já é mais aberta ao diálogo, mas não confio nela. Então é isso. Peço a você uma opinião, o que devo fazer, se continuo mantendo as aparências, se arrumo uma namorada para disfarçar. Me ajude. Então tá aqui, pessoal, o relato aí do nosso amigo, né? Eu gostaria, assim, das opiniões aqui, quem puder comentar. Pessoal, assim, eu reitero, aquele pessoal militante da esquerda, lacrador, aqueles que vão lá para a Avenida Paulista fazer aquelas atitudes desordeiras. Não, aquele povo ali eu quero que se dane. Aqueles ali eu não quero nem aproximação, sabe? É gente que não tem respeito. Mas, por exemplo, um rapaz desse aqui, me pareceu muito sincero aqui o relato dele. Então, ninguém é culpado de ser homossexual e nem de ser hétero. Porque não é, eu não acho que não é escolha isso aqui, não, sabe? Olha, por exemplo, você é hétero, você foi uma escolha, um belo dia você ficou, sei lá, hoje eu vou tomar uma decisão aqui, eu sou hétero. Não é uma escolha, né? A pessoa desenvolve isso, de alguma forma inconsciente. Também não acredito que a pessoa nasce. Pelo que eu já estudei, a sexualidade ela é construída ali do nascimento até acho que os 7 anos, né? Essa fase aí, tudo que a pessoa vai absorvendo, a forma como ela foi criada, os acontecimentos molda essa sexualidade. Tem alguma coisa, e não sei, é que eu estou falando o que eu acredito, assim, mais por alto, né? Então eu quero dizer assim, esse rapaz ele não é culpado de ter isso aqui, então não tenha preconceito, assim, aquele preconceito assim de ver isso aqui como uma pessoa má. Como se fosse uma coisa, como nas igrejas é visto, né? Como uma aberração, como uma pessoa que é do Satanás, que vai queimar no fogo do inferno. Eu não vejo assim. Quando eu era da igreja, eu via dessa forma. Eu chegava até a ver assim, com certo maus olhos, né? Poxa, essa pessoa bem aí, né? Esse gay bem aí, essa lésbica, né? Se ela não aceitar Jesus, se ela não se consertar, ela vai queimar no fogo, junto com Satanás. Hoje que eu sou um ateu, eu não vejo mais assim. Para mim é um ser humano, é um ser humano como nós, apenas ele tem desejos diferentes, né? O que é normal. A diversidade. Eu tenho comidas que eu gosto de comer, por exemplo, tem coisas que vocês gostam de comer que eu não gosto. Tem roupa talvez que vocês gostam de vestir que eu não gosto. É a mesma coisa, a sexualidade. Uns gostam de homem, outros gostam de mulher, outros gostam dos dois sexos. Mas eu acho que tudo, o bacana, o que é, como é que eu falo aqui, sabedoria, é como a pessoa conduz isso. Eu sou hétero, como é que eu conduzo a minha heterossexualidade?
Ah, eu sou homossexual, como que eu conduzo essa minha homossexualidade? Ou a minha bissexualidade? Eu acho que tudo não é a sexualidade em si. Eu entendo que é a forma como você administra isso. Porque do mesmo jeito, pessoal, que existe o homossexual depravado, tem o hétero depravado. Tem o hétero também que vai para o fundo do poço, assim, na sua degradação. Então, fica aqui, né, a minha mensagem de solidariedade, fazendo aquele fechamento. Não se envolva com mulher mais, não faça isso. Não exponha a sua homossexualidade assim abertamente, porque o ódio, o preconceito, ele existe, o preconceito religioso, ele é forte no nosso país. Então se preserve, busque conhecimento e ajuda, até profissional, e se apegue, só abra isso aí às pessoas que você tiver uma certeza que são pessoas que gostam de você de verdade, que de certa forma será um ponto de apoio para ti. E olha, eu vou ler para ti aqui, eu vou sair um pouquinho aqui do meu gravador de voz. Antes que eu tivesse vindo aqui gravar, eu botei a enquete e eu coloquei também o seu caso, eu pedi uma opinião lá no grupo. Eu vou ler aqui uma mensagem de um inscrito que ele mandou relacionado ao seu caso. Foi uma mensagem bem curta. Ele disse assim, deixa eu caçar aqui. Não, pera aí, eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui, deixa eu pausar aqui para me encontrar esse texto. Olha, eu vou ler aqui um comentário de um inscrito no Telegram. Ele disse assim, ó: bem tensa a situação dele, acho que ele é bi, ele tem que buscar a ajuda de terapeutas, porém, ele que fique ciente de que o fato de ele querer ter relações homoafetivas não é sinônimo de sossego, ele precisa ter muito cuidado, apesar do mesmo já ter sofrido com relações héteras, no meio LGBT é a mesma coisa. Foi a fala aqui de um inscrito, né? Deixa eu ver se teve mais aqui. Aqui teve mais umas falas, mas foi assim... Foram falas através de áudio que não dá pra me colocar aqui pra você. Eita, o sono tá me pegando, mas já é mais de 1h da manhã, ó. Deixa eu só ver aqui na parte aqui dos comentários na enquete que eu coloquei. Vamos abrir aqui. Pessoal, tem muita gente que enxerga que assumir a homossexualidade é fazer exposição, e não é. Eu acho que o assumir é para a própria pessoa. Essas pessoas que ficam... Eu vou dar um exemplo aqui. Acho que todos nós fomos testemunhas daquele governador do Rio Grande do Sul, né? O Eduardo Leite, que veio a público e falou que era gay. Aí eu pergunto, sim, e aí? O que é que aquilo ali... Para mim, sinceramente, eu não vi nenhum sentido, nenhuma razão para a pessoa ter feito aquilo ali. Uma coisa que é a vida íntima dele, para quê? Eu acho que teve um objetivo, talvez assim, político, não sei, alguma coisa ali, sabe? Porque eu acho que o verdadeiro assumir é a pessoa assumir para si. É tipo assim, eu sou assim, né? Eu tenho que conviver bem com isso, e é dessa forma. Agora essa coisa de estar falando, estar expondo, né? Para mim isso aí é arrumar problema. Porque igual você aqui do relato, né? Se você começa a expor demais isso aí, você vai canalizar para cima de ti o ódio da tua família, que é conservadora, do pessoal religioso. Tu vai canalizar a mulher, cara. Mulher que se sente atraída. Tu acha que não, mas tem. Tem mulher que fica atraída no gay. Ela quer dominar, assim como, do mesmo jeito que tem mulher que ela quer dominar o Zé Droguinha, ela quer dominar ela quer dominar bandido. Tem mulher que quer dominar o gay. Aquela doutora, né, a Naída Amico, a psicóloga, ela já fez palestras lá quando tinha aquele programa no SBT como é que chama? Casos de Família, de gays que foram lá para pedir ajuda porque não estava aguentando o assédio de mulheres, o assédio das amigas, né? E tinha dado, não, mas eu me apaixonei por ele, eu quero ele, eu quero. E você já sabe como é que é mulher, pessoal. Mulher não suporta ser rejeitada, sabe?
Vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui teve um inscrito que mandou um texto grande te dando um conselho assim. Ó, o que ele falou? Ele precisa se valer do sistema para tentar ter um pouco de paz. Se ele sofre esses problemas no trabalho, ele pode abrir denúncia por homofobia e pedir apoio de coletivos LGBTQI. Duvido continuarem o perseguindo se ele fizer isso. E como você sempre diz, Vitor, mulher não discute com homossexuais por receio de processos por homofobia. Imagina então se ele tiver gravações que comprovem a denúncia. É possível até que sejam afastadas por pressão desses coletivos e as outras vão ficar com mais medo ainda se acontecerem com elas também. Use o sistema a seu favor. Eu preferi aconselhá-lo aqui ao anonimato, por quê? Porque a justiça sempre é branda com mulher, até nos crimes de homofobia. Elas têm... Eu vou falar o que é o medo da mulher com relação à homofobia. O medo da mulher é assim, é a execração social, não é da justiça. A mulher não tem medo de ser presa por homofobia. Tem casos de reportagens bem aí no YouTube de mulher. Uma vez saiu o caso de uma mulher que ela agrediu e ofendeu verbalmente uns rapazes gays numa padaria, parece que foi em São Paulo isso. A polícia foi chamada, ela foi lá, só deu uns esclarecimentos e foi para casa. Não foi presa, não teve a responder em liberdade, não teve nada demais. O que pesa, eu acho que o medo delas é a execração social, porque é um caso, assim. Pensem assim, ó. Uma mulher que é filmada espancando uma criança, espancando um idoso, por exemplo. Aí o povo quer linchar ela na rua, né? Me parece que essa questão do homossexual também recai, assim, na piedade popular. Então, assim, se uma mulher, alguém filma ela humilhando um gay, ela humilhando, ela tratando o cara com homofobia, isso desperta um sentimento ruim na sociedade. O público fica assim, com pena do gay e com raiva dessa mulher, né? E aí ela é tipo assim, ela vai ser de certa forma execrada. É perigoso a população ali, dependendo da intensidade do ato dela, querer dar uns tapas nela, xingar, humilhá-la, né? Mas a justiça, meus amigos, não. Esses dias passou um caso aí, uma mulher desacatando a polícia lá em Cuiabá, né? Diz que já tinha 22 ocorrências dela e até hoje ela nunca foi presa. Então, até mesmo nesses casos, então, o receio delas não é que a justiça vai ser dura com elas, é a questão social. Então, eu, por exemplo, eu já fiz uns testes em grupos aqui, aqui que eu vi mulher ficar quietinha, bucha, assim, não falou nada, né? Por quê? Porque ela ficou com medo ali dela manifestar, né, a sua homofobia e ela ser execrada socialmente. Essa é a minha visão, né? Sim, respeito o homossexual e é homem. Devemos acolher e dar ajuda para uns aos outros. Tudo de bom para todos nós. Que o Eterno nos abençoe. Você, Vitor e os inscritos. Foi a mensagem aqui do Júlio. Brigadão aí, Júlio. Você foi bem empático, né? Seria interessante sim, Vitor, independentemente da orientação sexual, o cara é um ser humano acima de tudo. E também confia e compartilha das ideias propagadas aqui neste canal. A razão de não aceitar sua sexualidade é por força da família ou por conta de algum cargo que ocupa? Aqui me pareceu que não é por questões do cargo. O Sten, né? O Sten perguntou aqui. Não é por conta do cargo. Eu acho que é mais pela questão social e psicológica, quando ele fala aqui que ele é conservador. Então, é o medo da reprovação social, né? Você tem uma necessidade de se sentir aceito, né, por todos e também a consciência, né? Pera lá, Deus, né? Acredita em Deus, Deus vai castigar. Pode ter isso aí, né? Ele não deixou muito explícito, mas eu pensei aqui, né? Traz, Vitor. Talvez possamos ajudá-lo de alguma forma. Quando vi esse vídeo, lembrei logo do tatuzão. Você mandou um vídeo aqui. Deixa eu abrir para ver que vídeo é esse. Não, depois eu olho. Não deu para abrir aqui não. Manda, Vitão. Então foi poucos comentários. Mas tivemos, até o momento aqui, 87% votou sim. E 13% não. 144 votos.
Assim, meu querido, eu espero que nós aqui desse canal, né, o público aqui do Red Pill, consiga te ajudar, tá? Que você possa ser feliz, é mesmo tendo a sua opção sexual diferente da maioria, não se sinta menor, né? Olhe para o seu valor como ser humano e faça uma autorreflexão. Se precisar se desprender aí de algumas coisas aí, se desprenda, como por exemplo a religião. Eu acho que a religião vai ser necessário aí, porque não, na minha visão não casa bem não aí. Não dá pra conciliar. Não enfim, você não vai ficar totalmente livre, né? Se tu fica na religião, pode ter aquela culpa ali, né? Aquele peso de consciência, enfim. Então, o meu conselho foi dado aqui, a minha visão sobre este assunto foi dado aqui, mas a decisão é sua, tá? A decisão é sua, você faz o que for melhor. E eu queria, de verdade, assim, que é, tu mandasse aí os relatos seus sobre as tuas experiências com as mulheres. Se você também quiser falar sobre... Gente, eu fiquei até olhando aqui. Olha, vocês acreditam, pessoal? Vocês acreditam que sem eu perceber aqui eu pulei um parágrafo? Olha, eu já ia terminar aqui, mas faltou eu não sei, foi sem eu perceber aqui, faltou um parágrafo, mas eu vou ler, né? Apesar de eu já ter falado tudo aqui, vamos ver. Tem um parágrafo que tem as frases que eu falei para vocês que eu não ia ler. Ele disse assim, ó: às vezes, ó, foi o parágrafo que eu li, ó: desde pequeno eu sempre tive tesão mais por homens, mas na adolescência tive um pouco mais de interesse por mulher. Devido minha libido, eu... Aí aqui que vem umas partes aqui que não convém, né? Ele cita algumas coisas aqui que ele praticou na adolescência dele. Ele diz que fazia masturbação. Enfim, ele se masturbava, pessoal. Ele fazia umas práticas de masturbação. Tive também... Aqui, pessoal, assim, ele conta aqui uma situação que, na minha opinião, isso aqui foi uma situação gravíssima. Ele diz aqui, ó: tive relações quando era criança. Meu Deus, eu fico assim... Ele cita aqui que um primo mais velho andou praticando umas coisas aqui com ele. Gostei muito da experiência e isso me despertou, pois na adolescência fiz troca-troca com um menino da minha turma, da escola, em um trabalho escolar feito em casa, na época do primeiro ano do ensino médio. Bom, não quero falar de todas as minhas experiências, homo, somente para resumir o meu caso, de entender de como deve agir daqui para frente, de como tentar enganar minha família. Aqui, infelizmente, não foi proposital, mas eu acabei, sem perceber, pulando aqui um parágrafo do texto. E aqui, na minha visão, eu acho que está claro de onde possa ser a origem da sua homossexualidade. Você cita aqui que você era criança e você, me desculpe, mas eu vou falar o português, claro, você foi abusado, meu amigo. Você foi abusado pelo seu primo. É muito comum, infelizmente. Eu tenho um amigo, pessoal, não vou citar quem é aqui, nem de relatos aí que eu contei para trás, mas eu tenho um amigo que ele já me contou, e hoje ele é casado, ele tem família, e ele já me relatou que ele sofreu um abuso sexual por parte de um primo. Pensem assim, ele tinha seus 7, 8 anos, e o primo, já ali com 16, 17 anos, abusou dele. Praticamente estuprou ele, sabe, na infância. E uma vez ele me contou isso. Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre esse meu amigo, né? Mas aqui tá, geral, não é uma regra. Existe menino que foi abusado por um homem na infância e não virou homossexual, mas tem outros que viram. E aqui ficou muito claro quando você diz assim, ó: gostei muito da experiência. Certa vez, eu conversando com um psicólogo,
Um psicólogo não, um estudante de psicologia, um rapaz que eu conheci muito tempo atrás. A gente conversando sobre esses assuntos, ele disse assim, eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, vem cá, uma pessoa ela se torna homossexual, será por abusos cometidos? Tipo assim, um menino que foi abusado por um homem, aí ele vira gay, se teria a ver? Ele disse assim para mim, pessoal, à luz do que ele estudava lá, ele falou assim, olha, se você pegar 10 meninos e todos passarem pela mesma situação, tipo assim, um tio abusou, né? Os 10 meninos, um tio abusou. Cada um vai reagir de uma maneira. Ele, ó, vai ter menino, de repente, um vai se tornar sexuado, outro vai ficar tarado, outro vai se tornar homossexual, outro vai ser hétero, mas com tipo uma compulsão por sexo, muito tarado. Outro pode ficar bissexual. Ele falou, não tem como padronizar o abuso sexual na infância, não tem como padronizá-lo. Dizer, essa pessoa, esse menino foi abusado e como regra ele vai se tornar isso aqui. Porque o inconsciente absorve e recepciona de maneiras diversas. Então, assim, por exemplo, tem menino que sofrendo um abuso homossexual, vamos dizer assim, o seu espírito, né, o seu inconsciente vai gostar, vai absorver e vai aceitar e o cara vai seguir aquilo ali mesmo. O outro não, o outro inconsciente já vai recepcionar como se fosse um abuso mesmo, uma coisa ruim, e ele vai tomar ódio. Ele até fala de que muitos homofóbicos são homens que foram abusados na infância e desenvolveu tipo esse ódio. Ele, sei lá, ele tem um desejo, mas ao mesmo tempo odeia. É um negócio complexo. Por isso que eu falei, por isso que eu aconselhei o rapaz aqui procurar um profissional. Se você aceitar a minha sugestão, eu lhe aconselharia a procurar um psicanalista. Procure um psicanalista bom. Por que eu falei no início aqui? Psicólogo, quem na minha opinião é o melhor para fazer um acompanhamento? Psicanalista ou psicólogo? Para mim é o psicanalista. Então procure um psicanalista para puxar esse histórico, sabe? Vai ser feita uma análise profunda disso aí. Você terá muitas explicações de tudo, de tudo, de tudo. É assim, esclarecedor, muito esclarecedor. Então, busque ajuda. O conhecimento ele liberta. O conhecimento liberta. Busque ajuda, se liberte, busque a libertação dos sentimentos de culpa. Isso aqui que aconteceu contigo, esse abuso que você sofreu na sua infância, você não foi culpado disso aqui. Se a gente puder culpabilizar alguém, talvez possa ter sido a negligência da família, que não ficou... Onde eu falo que reside uma negligência, assim, às vezes deixa a criança muito largado na mão de qualquer um, ou não observa os sinais, você foi abusado, provavelmente. Teu pai e tua mãe não percebeu os sinais, porque a criança ela manifesta sinais quando ela é abusada. E às vezes o pai e a mãe, não tá nem aí, não importa, né? Não tem um amor, um cuidado ali com o filho, aí passa batido. Tem muitos casos de pessoas que foram abusadas na infância, que a pessoa está com 40 anos e o pai e a mãe nunca suspeitou que essa pessoa foi abusada. É difícil, meu amigo, assim, os percalços da vida, né? Que a gente passa, mas... Enfim, isso aí é irreversível, tá? Isso aí é irreversível. Não adianta pensar que você vai... Quando eu falo de um acompanhamento terapêutico, não é para você converter a sua sexualidade. Isso aí é irreversível. É para você lidar com ela, você conviver com ela de uma maneira saudável, de uma maneira boa e feliz. É esse o meu conselho, tá? Qualquer coisa, estamos aqui. Estou aqui, viu? E como você falou aí que tem mais relato, mande-me que a gente vai... Eu vou até deixar anotado aqui na minha agenda o Josué, né? Que aí no dia que eu for gravar, tu mandar outro relato, a gente vai montando aquela sequência. Isso aqui é o relato do inscrito Josué. Enfim, um grande abraço aí para todos. Foi muito bom ter estado aqui novamente com vocês, aqui nesse relato. E em breve eu retorno aqui, tá bom? Grande abraço aí. Fiquem todos em paz. Bye, bye.